Bom, saudações então pessoal, vamos iniciar então o curso de capacitação Google Drive na Unipampa. De maneira geral, então, o que a gente pretende com esse curso é ilustrar alguns cenários, tá? O cenário passado, o atual e o que a gente está propondo mais especificamente na parte de compartilhamento de arquivos, tá? As limitações e as soluções propostas por tal tecnologia, bem como serão apresentadas as principais características, as formas de utilização, alternativas de acesso, com a finalidade de ampliar a compatibilidade da nova tecnologia com sistemas legados, tá? Favorecendo a migração gradativa entre ferramentas. Basicamente, então, toda essa apresentação vai ser dividida em duas partes. A primeira é uma parte introdutória, onde será apresentado da maneira mais sucinta possível como evoluiu a TI dentro da Unipampa até os dias atuais, tá? E aí mostrando uma mudança no cenário dos nossos usuários, nós vamos estabelecer um link, tá? De como evoluir para essa nova proposta, do que nos fez evoluir para essa nova proposta, tá? E a segunda parte da apresentação vai ser um outro vídeo, tá? Onde vai ser apresentado efetivamente o conjunto de recursos e funcionalidades que podem ser explorados, tá? Do Google Drive. Bom, então para não perder muito tempo, vamos à parte introdutória. Isso aqui foi mais ou menos o que constituiu a Unipampa lá nos primórdios, tá? Em meados de 2007, por aí. A Unipampa foi constituída com auxílio da UFPEL e da UFSM, tá? E o que basicamente foi montado foram micronúcleos de TI em cada unidade e foi dado um acesso à internet para esses núcleos, tá? Então, o que era feito é que cada equipamento que fosse constante pertencesse a essa rede, ele, através do link da internet, acessava um sistema que estaria centralizado na UFSM, nos servidores lá da UFSM. Se a gente for analisar cada um daqueles núcleos ali, que não tinham compromisso nenhum de conectividade entre eles, tá? Apenas de acesso a esse sistema, um sistema de informações estudantil, se eu não me engano, internamente eles se assemelhavam muito com essa estrutura aí, tá? Então existia um link da internet, existia um roteador e existia a divisão entre demais equipamentos de distribuição ou equipamentos finais, via cabeamento ou via wireless, tá? Então, é uma estrutura que é fácil de ampliar, mas é uma estrutura que, à medida que a gente vai ampliando, vai ganhando uma complexidade de gerenciamento dos acessos absurda, tá? Imaginem um parque com 30, 40 máquinas finais e, sei lá, 15, 20 equipamentos intermediários. Como é que se gere a quantidade de usuários que precisam ter acesso nessa estrutura se não tem algo centralizando tudo isso, né? Então era um ambiente que estava se tornando cada vez mais difícil de gerir pelos TIs, tá? Só uma observação, se vocês notarem, vocês podem ver que essa estrutura que a Unipampa tinha como recurso em 2007, como um recurso institucional, é muito próxima do que a gente tem hoje como estrutura doméstica, né? Sendo que a nossa estrutura doméstica já é um pouco melhor do que isso aqui. Então a gente tem equipamentos roteadores que recebem a internet, e esses equipamentos muitas vezes já são wireless, tá? E outro ganho que se tem nas redes domésticas é que às vezes o titular desse link da internet precisa expandir para outros cômodos da casa, bota um repetidor, né, noutra área da residência, e esse repetidor distribui exatamente o mesmo identificador de rede. Então o equipamento móvel, seja smartphone, seja smart TV, seja notebook, que trafega, que transita pelos diferentes ambientes, ele sempre vai reconectando nesses identificadores de rede único, tá? Então nossas residências hoje, em geral, já estão melhores do que
a Unipampa tinha como algo empresarial, institucional, de maior porte em 2007. Tá? Bom, mas aí, como eu disse para vocês, houve necessidade de se integrar coisas, tá? Porque era humanamente impossível se expandir naquele contexto. Tá? E aí o que se fez? Se criaram dois projetos macro, dois projetos de grande porte dentro da instituição naquele momento. Tá? Um deles foi a readequação de redes, porque a gente precisava que todos os dispositivos em cada um desses núcleos, ao se entrar em contato com outros núcleos, não houvesse conflito de identificador. Então a gente precisava que todas as redes fossem únicas, todas as redes não, todos os dispositivos fossem únicos, tá? Para fins de interoperabilidade. E se conseguiu isso, tá? A gente conseguiu fazer essa readequação e houve essa integração por meio até depois num segundo estágio das VPNs, que também serviram para outro propósito mais adiante, que foi dar acesso a usuários que não estivessem dentro do contexto da Unipampa, ou seja, todos os usuários que saíam para alguma missão externa, por exemplo, uma reunião em Brasília, de algum pró-reitor. Então ele tinha o recurso de se estabelecer com uma VPN até os nossos servidores, e aí ele tinha acesso aos documentos internos da instituição. Bom, e aí, isso a nível de parque de máquina, mas nós precisávamos garantir uma unidade também a nível de usuários. E aí houve o outro grande projeto, que foi a integração das bases de usuário, estabelecimento e integração dessas bases de usuário. Tá? Porque a gente precisava de uma base de usuários para gerir o contexto interno da Unipampa, que era predominantemente, segue sendo predominantemente Microsoft, tá? E o ambiente externo, que é o ambiente de portais, que aí é gerido pelo LDAP. Tá? Então teve um projeto do pessoal da coordenação de desenvolvimento, tá? Que que eles criaram um aplicativo que se encarregava de pegar todas as atualizações de informações do CI e replicar para o AD e LDAP, tá? Naquele mesmo o repasse tanto do usuário como da senha, para que a gente garantisse que em todos esses ambientes, seja interno ou externo, ia haver uma unidade nessa identificação. Bom, tentando resumir um pouquinho, o que a gente conseguiu então com esses dois projetos, com essa implementação desses dois projetos, foi que externamente todos os portais foram unificados em mesmo modelo de autenticação. Tá? Os e-mails foram identificados institucionalmente e as políticas de usuário e senha foram igualmente unificadas. Então, aos olhos de fora, tudo era uma coisa só. Tá? Internamente também a gente conseguiu uma série de ganhos. A gente teve uma série de benefícios com a implementação desses projetos. Foi possível a implementação de outros subprojetos. Tá? E com esses outros subprojetos, a gente conseguiu que os usuários pudessem se autenticar em qualquer equipamento institucional, em qualquer unidade da instituição. Tá? A gente conseguiu que as células wireless pudessem ser unificadas a nível não só de unidade, mas de instituição também, com o intuito de que equipamentos móveis pudessem transitar entre as diferentes unidades da instituição sem necessidades de maiores configurações. Equipamentos pessoais também ganharam acesso sobre as mesmas premissas de autenticação. Tá? Se exigia a partir daí a autenticação dos usuários dos equipamentos pessoais, mas aí eles tinham acesso a internet e algum outro recurso que fosse disponibilizado para esse perfil do usuário. Os usuários, com o passar do tempo, também obtiveram um espaço de armazenamento dentro dessa infraestrutura, que com o passar do tempo se convencionou chamado de Drive Z. Tá? As impressões puderam ser disponibilizadas para toda a infraestrutura da instituição, os recursos de scanner também foram disponibilizados. Eu comentei sobre a VPN, que foi viabilizada, né, para uso em locais diversos da instituição. Como a gente viabilizou essa VPN inter unidades, também a gente disponibilizou a VPN extra Unipampa, para os usuários que se deslocassem daqui. Bom, e a nível de suporte dos STICs, né, ao mesmo tempo que a gente
conseguiu, dessa maneira, aliviar aquela sobrecarga de atualizações sucessivas, constantes, prolongadas, de diversos dispositivos em cada uma das unidades. Também o AD disponibilizou ferramentas de automação de instalações de aplicativos nos parques de máquina. Então alguma coisa a mais foi provida para os suportes locais em termos de atualização de software. Bom, então essa figura parece um pouco complexa, tá? Mas a complexidade dela está em mostrar a diversidade de serviços que a gente tem hoje dentro da Unipampa, sem aumentar, pelo contrário, diminuindo a demanda gerencial de tudo isso. Tá? A gente ampliou enormemente os serviços dispostos para os usuários finais da instituição, mas em contrapartida a gente diminuiu consideravelmente a necessidade de gerenciamento pontual, tá, de cada dispositivo da infraestrutura. Então os usuários ficaram sem limitação geográfica, não tem mais limitação geográfica para computadores, para rede wireless, para espaço, para impressão, para scanner, portais, e tudo estava correndo bem, tá, até o final de 2019, quando surgiu o advento da pandemia. Aí o que aconteceu? Nossos usuários, que eram predominantemente, e quando eu digo os nossos usuários eu me refiro mais especificamente aos docentes e técnicos, que eram predominantemente deste perfil, tá, de acesso a máquinas institucionais, passaram de uma hora para outra para este perfil de usuários em máquinas fora do domínio, que ora, se elas eram móveis, estavam dentro da instituição num momento anterior, e ora estavam fora. Só que fora elas não precisavam de acesso aos recursos internos. Estes usuários, quando migraram para esse perfil, foram para fora da instituição e precisam de acesso a recursos internos. Tá? Então nos complicou absurdamente a necessidade, o gerenciamento dessa infraestrutura. Tá? Bom, e quais são os próximos passos? Tá? A gente tem um rol de oportunidades para se explorar agora, tá? Diante dessa ameaça que nos impôs a pandemia, né? A gente tem a oportunidade então de explorar um contrato que está em vigência desde o final do ano passado, que é um contrato com o Google, onde a gente tem espaço ilimitado para e-mails e arquivos. A gente tem um conjunto de aplicativos nativos, tá? Esse conjunto de aplicativos nativos trabalha predominantemente com arquivos de formato aberto, ou seja, já é um passo a mais no cumprimento da orientação que os governos federais têm, que o governo federal nas diversas pessoas tem feito as instituições por abandonar os arquivos de formato proprietário, tá? Para promover o desvínculo da necessidade de aquisição de novas licenças ou de atualização de licenças, tá? Então já é um passo a mais nessa direção. É tudo integrado via e-mail, que o e-mail é o usuário do Google, né? A gente já faz uso dele por outros motivos, né? Então agora a gente tem uma ênfase nessa questão. E aí, reforçando aquela questão do sistema de integração, aquele sistema já tem que contemplar a atualização dos usuários do Google, mas isso já está em um determinado nível feito já, tá? E a viabilidade de integração com outros domínios participantes do G Suite. O que isso quer dizer? Se eu tenho um grupo de trabalho dentro da instituição, dentro da Unipampa, tá? E esse grupo de trabalho precisa compartilhar informações e ações com outra instituição em outro local do país ou outro local até do mundo. Não vi restrições com relação a isso. Podem fazer o compartilhamento sem maiores problemas, apenas fazendo algumas poucas configurações no servidor com essa outra unidade, tá? Então, vamos citar o exemplo agora da pandemia, do coronavírus. Digamos que um grupo de pesquisa dentro da Unipampa precise trabalhar com um grupo de pesquisa
de Pelotas, que eu acho que foi o caso, né? E eventualmente um grupo de pesquisa da Europa. Bom, se estabelece um conjunto de arquivos que sejam necessários para esse grupo de pesquisa e se compartilha entre esse grupo com esses integrantes. Amanhã ou depois um dos integrantes sai da equipe de trabalho, é só restringir, remover os acessos a esse grupo e os demais seguem trabalhando sem problema nenhum. Tá? Então, baseado na nossa, numa análise SWOT, que se convenciona, né, análise das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, a gente elaborou um projeto, que é o que a gente está trazendo agora para a apresentação. Tá? Bom, então a proposta do projeto é a seguinte: a gente tem esse cenário atual, só que claro, não são só essas duas caixinhas, são 12 caixinhas na verdade. Tá? E a proposta do projeto é que nós extingamos gradativamente esses servidores e o seu conteúdo seja todo passado gradativamente para o espaço ilimitado que está lá no Google. Tá? Com isso, a gente promove todo aquele ganho em termos das oportunidades que foi mencionado ali antes no slide anterior. Bom, que outros ganhos que a gente tem aqui, além do aumento da excelência no oferecimento dos serviços para o usuário final, tá? A gente tem um alívio na sobrecarga do pessoal de TI, tá? Porque esses servidores aqui, vocês imaginem que é um servidor por unidade desses aqui, e no caso da reitoria com Alegrete tem esses dois aqui, extra, tá? Mas vocês imaginem que são 11 a 12 servidores desse tipo, que exigem uma equipe de rede para dar suporte eventual, exigem uma equipe de contrato e aquisição, licitações, para garantias com fornecedores e busca por componentes cada vez que há algum defeito, alguma defasagem, alguma necessidade de upgrade. Existe a necessidade de uma equipe de controle sobre as licenças dos softwares que são instalados nesses equipamentos. Existe uma necessidade de uma equipe da área de virtualização para virtualizar o que é utilizado dentro desses servidores. Tá? Por sua vez, o sistema operacional virtualizado também exige uma interação de uma equipe de sistemas operacionais, agora com um enfoque em virtualização. Os aplicativos virtualizados em cima desse sistema operacional também precisam de uma equipe especializada, no caso aqui em compartilhamento de permissionamentos e eventuais recuperações de falhas, né? Precisa de um complemento, de uma equipe complementar em termos de backup e um conhecimento, seja de alguma dessas equipes ou seja de uma equipe à parte de auditoria para o caso de falhas, de acessos indevidos, de alterações indevidas, de problemas ocorridos nesses arquivos aí. Então, por força desse contrato, a gente pode pegar e mover toda essa sobrecarga de atividades do pessoal de TI para o servidor do Google. E aí apenas gerir os recursos. O resto tudo físico e essas camadas intermediárias ficam tudo a cargo do Google. Tá? Bom, então era isso aí que eu queria apresentar para vocês num primeiro momento. Meio que tentar passar para vocês um entendimento da correta necessidade desse projeto, certo? E a partir da próxima exposição de slides, a gente já vai entrar mais a fundo na questão do projeto em si e dos recursos, como utilizar, como instalar, como extrair o melhor uso da funcionalidade, certo? Então, até a próxima apresentação. Até mais.